Transforma-me conforme a tua imagem, pelo poder do teu Espírito que habita em mim. Transforma-me conforme a tua imagem, pelo poder do teu Espírito que habita em mim. Jesus, eu quero ser igual a ti. Jesus, eu quero te seguir. Jesus, transforma-me de glória em glória a cada dia. Transforma-me conforme a tua imagem, pelo poder do teu Espírito que habita em mim. Jesus. Olá, meus irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Eu sou o professor Gabriel. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo expositivo do livro de Malaquias. E nós vamos continuar aqui. Essa é a terceira lição. Nós vamos ler Malaquias 2, de 1 ao 9. E esse vai ser o texto base da nossa lição, certo? Antes de começarmos, vamos orar, agradecer a Deus por esse estudo e pedir direcionamento do Senhor. Oremos. Deus de paz e amor, infinita bondade, obrigado porque estamos diante da Tua presença. Obrigado porque temos a oportunidade de aprender mais sobre Ti através dessa plataforma, Deus. Capacita-nos, que nós possamos ter discernimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Malaquias capítulo 2, do versículo de 1 a 9. Eu vou ler aqui, vocês me acompanhem daí. Se quiser, dê uma pausa no vídeo sempre que possível. E diz assim, ó. E agora esta advertência para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de todo o coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios, e em suas festas lançarei vocês fora, como esses excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. E andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam instrução na lei. Porque ele é o mensageiro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Amém? Vamos lá, pessoal. Na lição anterior, foi falado sobre a rejeição do Senhor a sacrifícios impuros. E aqui nós vamos tratar sobre a repreensão aos sacerdotes. E está muito bem contextualizado aqui, né?
Nós saímos de uma sessão de rejeição a sacrifícios impuros. Deus rejeita os sacrifícios impuros aqui nesse contexto e rejeita sacrifícios impuros até hoje, claro, né? Mas já vem aqui um momento de repreensão aos sacerdotes, porque os sacrifícios eles não poderiam ser feitos sem a presença de um sacerdote ali. Mas nós vamos já chegar lá. Meus irmãos, só para a gente contextuar rapidinho Malaquias. Malaquias, ele é um profeta que viveu ali após o exílio. E qual é o contexto do exílio? O contexto do exílio é de um povo ainda perdido, um povo que erra bastante, um povo que está bem necessitado ali de uma orientação e condução. E é papel do sacerdote auxiliar na condução do povo, a condução do povo aos caminhos do Senhor, tanto com relação às leis, quanto com relação ali aos sacrifícios, às atividades voltadas ao templo. Tá certo? Beleza? Olha só. No versículo 1 e no versículo 2, Malaquias ele começa chamando a atenção. Olha só, agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Ou seja, ele já nomeia para quem ele está falando ali. Ele vai direcionar essa palavra exclusivamente para os sacerdotes. É muito importante nós entendermos esse direcionamento aqui. Antes, na lição anterior, falou-se sobre a rejeição do Senhor a sacrifícios impuros. Mas esses sacrifícios eles não podiam passar, mas esses sacrifícios eles tinham que passar pelas mãos dos sacerdotes. E aí agora vem a correção. Tá? É uma advertência e diz que os sacerdotes devem ouvir, né? No versículo 2 ele fala assim, ó, se vocês não me derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de todo o coração. Bom, lá no versículo 4, que nós vamos repetir daqui a pouco, existe uma menção a uma aliança. E eu vou ler aqui, ó. Então vocês saberão que foi eu que lhe fiz essa advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Que Levi? Eu vou ler aqui, se vocês puderem me acompanhar daí, um outro versículo. Deixa eu abrir. Lá em Números, no capítulo 3, versículo 10 em diante, diz assim, ó. Encarregue Arão os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés, eu mesmo escolho os levitas entre os israelitas, em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando eu feri todos os primogênitos do Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel entre os homens, entre os rebanhos. Serão meus, eu sou o Senhor. Entenderam de qual Levi está se referindo aqui? Ali da descendência de Arão, é ele mesmo, o Levi, da tribo de Levi. Essa aliança com Levi, como Malaquias menciona aqui, diz o Senhor, é uma aliança de paz, uma aliança de segurança, saber que a sua descendência seria sustentada ali pelo povo, e sustentada por Deus, na verdade, através do povo, mas eles pertencem ao Senhor. Por que nós estamos mencionando isso aqui? O sacerdócio era algo que era uma função de escolha prévia, escolhida desde a descendência de Levi, desde Arão, certo? Como nós já mencionamos aqui também, é papel do sacerdote o auxílio na condução do povo aos caminhos do Senhor. No versículo 3, ele diz assim, ó, por causa de vocês
eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios em suas festas e lançarei fora. Olha o quão pesado é isso aqui. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios. Quais animais? Aqueles animais impuros que o Senhor rejeita. O que estava acontecendo aqui? Os sacerdotes eles estavam agindo de má fé, eles estavam agindo com parcialidade, aceitando subornos, aceitando sacrifícios ao Senhor de qualquer forma. Isso é totalmente errado. É totalmente fora do contexto pelo qual os sacerdotes foram chamados, pelo qual a tribo de Levi foi chamada, pelo qual a aliança do Senhor com Levi foi feita. Lembrando, se haviam sacrifícios impuros, é porque havia quem aceitava fazer esses sacrifícios, que eram os sacerdotes. Aceitavam uma propina daqui, uma propina dali, um benefício daqui, uma parcialidade dali. Por quê? Por que a parcialidade? O que é ser parcial? É você tomar partido de alguma decisão. Os sacerdotes, eles tinham esse papel, como nós já mencionamos aqui, mas tinham também a questão de exercer um papel até mesmo de juiz, principalmente no que tange a lei. Esse era um dos papéis deles. E já imaginou você chegar lá com seu irmão, na frente com alguém que você teve alguma desavença, alguma coisa que você quer acertar, e for lá com o sacerdote, e esse sacerdote ele for parcial, ou seja, ele não vai agir ali conforme a lei e os caminhos do Senhor. Ele vai agir conforme os seus próprios interesses. A corrupção que existe hoje em dia também existia naquela época. E muitos sacerdotes, nesse contexto, agiram fora dos caminhos do Senhor, envergonhando, trazendo ao Senhor rejeição. Olha só que pesado aqui, meus irmãos. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios, aqueles mesmos animais impuros. Olha só que pesado você ouvir isso. Olha esse tipo de repreensão. Então o negócio estava bem feio mesmo. No versículo 4 e no versículo 5 ele diz assim, ó: vocês saberão que fui eu quem lhes fiz essa advertência, o próprio Senhor, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 5. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, e que, na verdade, lhe dei para que me temesse. E ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Olha só, enquanto a aliança com o Senhor de Levi relembrava que o próprio auxiliou a desviar muitos do pecado, esses sacerdotes aqui eles estavam desviando muitos de Deus. Em vez de tirar da linha do pecado, estavam colocando na linha do pecado. Era isso que estava acontecendo, para a gente ser mais claro. No versículo 5, existe um destaque aqui. No final do versículo diz assim, ó: ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Totalmente diferente do que os sacerdotes daquela época estavam vivendo. A importância do sacerdote como mensageiro da aliança do Senhor, ela é gigantesca. Porém, aqueles sacerdotes daquela época estavam se afastando da vontade de Deus e afastando as pessoas da vontade de Deus. Eles não estavam sendo mais uma fonte de vida, estavam sendo uma fonte de tropeço para aquele povo. No versículo 7 e no versículo 8 diz assim, ó: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente.
Vocês quebraram a aliança que eu fiz com Levi. Quais eram esses animais impuros que estavam ali sendo levados a sacrifício? Animais defeituosos, animais que o Senhor rejeita. Estavam aceitando o sacrifício de qualquer forma ali. O que se espera de um sacerdote? O Senhor está dizendo aqui, ó, espera-se que de um sacerdote haja a guarda do conhecimento, a guarda da lei, e que da sua boca saiam palavras da lei, das orientações. Se chega alguém com sacrifício impuro ali, o que se espera de um sacerdote? Não deixar que aquela pessoa ofereça aquele animal em sacrifício ao Senhor. E orientá-lo a trilhar os caminhos verdadeiros. Mas o que estava acontecendo? Estava se dando um jeitinho ali, por debaixo dos panos, para que aquilo fosse feito de qualquer forma. Algo colocado à mesa do Senhor de qualquer forma. Houve uma quebra de aliança aí. Deus, ele sempre cumpre as suas promessas. Ele sempre cumpre as suas alianças. Traduzindo, ele sempre faz a sua parte. Houve ali os sacerdotes daquela época aproveitaram ali a fragilidade do povo, aproveitaram ali o contexto caótico para se beneficiarem. Não pensem, irmãos, que ele aceitou aquele sacrifício ali de qualquer jeito, porque talvez ele tivesse com pressa para fazer aquele sacrifício e já agilizou ali. Não, ele aceitou aquele sacrifício ali errado, porque coitado, o cara não podia comprar um animal perfeito, comprou do jeito que pôde. Não foi isso que aconteceu. Existia ali algo bem consciente do que estava acontecendo, do que estava acontecendo ali naquele contexto. E muito mais do que o sacrifício, havia também uma parcialidade nas tomadas de decisões ali. O sacerdote não estava mais ali rigorosamente na lei, o sim e o não. Ele estava puxando a sardinha para os seus. Não duvido que se tivesse rolado propinas ali. Meus irmãos, essas coisas não são somente contextos atuais. São contextos... existia esse tipo de atitude nesse contexto aqui. E um contexto sacerdotal. Hoje em dia, existe um termo para muitos ditos gurus religiosos. Esses caras que enganam, que realmente fazem de tudo somente para o seu próprio interesse. São chamados de charlatões. Pelo que eu estou vendo aqui, a respeito dessa repreensão, não estou vendo que seja nada diferente de charlatanismo aqui que os sacerdotes estavam falando. Malaquias, ele repreende sobre essas coisas, mas ao mesmo tempo que ele repreende, ele traz um alerta. Existe a necessidade de santidade e pureza nos serviços prestados no templo. O desrespeito mostrado ali pelos sacerdotes com relação à mesa do Senhor é muito grande. Os sacerdotes estavam ali para honrar o nome do Senhor e não estavam fazendo isso. Existem 4 pontos aqui nesse texto que nós podemos destacar. Primeiro, acusação. Qual é a acusação? A acusação de quebra da aliança. E aí tem os desdobramentos dessa quebra da aliança. O que aconteceu? Eles estavam aceitando sacrifícios impuros e fazendo sacrifícios de qualquer forma. Eles estavam sendo parciais nas suas tomadas de decisão. Eles estavam desrespeitando a Deus. Com isso, houve ali essa advertência, uma certa ameaça de juízo do Senhor. Diz ali no versículo 3, por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência.
O versículo 3 e 4, ele traz essa questão desse juízo. Por causa de vocês, por causa daqueles caras ali, daqueles sacerdotes ditos cujos, eu destruirei a descendência. Olha só o peso disso. Nos versículos 5 até o 7, existe também um chamado à obediência. Agora, nós vamos ser bem práticos aqui, ó. Existiu o pecado, o erro ali, que foram erros dos sacerdotes. Através do profeta Malaquias, o Senhor acusou, o Senhor trouxe as consequências que iriam acontecer com aqueles, mas ao mesmo tempo o Senhor trouxe um chamado à obediência. Olha só o quão misericordioso é o nosso Senhor. Ele diz onde está o erro, ele não passa a mão na cabeça sobre o erro, mas ao mesmo tempo ele convida a não errar mais. No caso aqui, o contexto do versículo 5 e do versículo 7. No versículo 5 e no versículo 7, o Senhor está dizendo assim, ó, você lembra da aliança que eu fiz com Levi? Uma aliança de vida, uma aliança de paz. A lei estava na boca dele. Olha só o quanto o Senhor, ele traz ainda oportunidades para a gente. Mesmo ali no Antigo Testamento. É evidência da graça de Deus aqui. No versículos 8 e 9, ele traz palavras sobre responsabilidades sacerdotais. Perdão, nos versículos 7, 8 e 9, ele traz palavras sobre responsabilidades sacerdotais. Quais são as responsabilidades sacerdotais? Dos lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei. É isso que se espera dos sacerdotes. Existe essa necessidade desses sacerdotes andarem na lei, porque são aqueles que conduzem o povo. Hoje nós temos a figura aqui do pastor como o nosso líder, certo? Mas não é só ele que tem que exercer esse papel. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua andar nos caminhos do Senhor. Nós temos uma responsabilidade sacerdotal. Nós não precisamos ser exclusivamente da tribo de Levi hoje para termos essa responsabilidade sacerdotal. Então, trazendo para o nosso contexto aqui, meus irmãos, nós temos responsabilidade com o Senhor através da palavra, sobre aquilo que nós pregamos, sobre aquilo que nós postamos, sobre aquilo que nós vivemos, sobre como a nossa vida ela é conduzida no trabalho, sobre como a nossa vida ela é conduzida em casa, como ela é conduzida na igreja. Muitas pessoas têm costume de falar assim, não, a minha vida espiritual e a minha vida secular. Eu quero te dar uma notícia, não existe isso de vida espiritual e vida secular. O que é secular? Secular é coisa que é separada, coisa que é do mundo. Meus irmãos, nós vivemos nesse mundo. A nossa vida ela é espiritual e vida secular, não existe separação. Nós temos uma vida e essa vida ela deve ser uma vida com Cristo o tempo todo. Lá no meu trabalho, eu tenho que ter uma vida com Cristo. Lá em casa, eu tenho que ter uma vida com Cristo. Na igreja, eu tenho que ter uma vida com Cristo. Existe uma responsabilidade sacerdotal na nossa vida pelo simples fato de que a todo tempo nós estamos sendo observados. Como que eu estou orientando o meu irmão? Como que eu estou orientando a minha família? Como que eu estou orientando o meu colega de trabalho? Como que está o meu comportamento na igreja? Como que está o meu comportamento fora da igreja? A mensagem de Malaquias ela é relevante para nós cristãos até hoje, porque ela nos lembra a importância de nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, buscar a santidade em todos os aspectos da nossa vida.
Essa repreensão, ela foi direcionada nesse contexto aqui para os sacerdotes, como nós já falamos. Estavam se desviando do caminho do Senhor, estavam levando o povo a desvios. Estavam levando o povo ao pecado e não à luz de Deus. Então, o nosso papel sacerdotal hoje é, primeiramente, estarmos conectados com a palavra do Senhor, estarmos conectados com Deus e saber e entendermos, na verdade, que nós temos uma responsabilidade. Lembra do ide? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a tudo que eu tenho ordenado. Você tem essa responsabilidade e eu tenho essa responsabilidade. A nossa vida, ao tempo todo, ela é observada. Só que mais do que isso, nós temos a oportunidade de darmos apoio a outras pessoas. Através da nossa vida, nós podemos ser testemunho para que outras pessoas se aproximem de Deus. Que nós não possamos, que nós não façamos como esses sacerdotes aqui. A ponto de Deus falar que vai esfregar na cara dele os excrementos daqueles animais impuros que ofereceram em sacrifício. Não. Que nós possamos permanecer nos caminhos do Senhor, santos e irrepreensíveis. Entender que somos pecadores, estamos sujeitos ao pecado, mas sempre procurar o arrependimento. E auxiliar outras pessoas a estarem nos caminhos do Senhor e se arrependerem dos nossos pecados. Lembrando que o único que salva é Cristo. E nós somos apenas canal do Senhor para a salvação de todos. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima lição. Ter mais comunhão contigo, Jesus. Buscar